Você já esteve diante de oportunidades, algumas que não poderiam ser nem de longe desconsideradas ou até mesmo descartadas, porque você entendia que era uma oportunidade ímpar, que jamais iria se repetir? Pois é, a vida inteira nós nos deparamos com momentos específicos, não são muitos, momentos específicos em que algumas oportunidades nos são dadas. E muitas são as vezes em que nós ignoramos e acabamos desperdiçando aquela oportunidade. Mas se na vida temos oportunidades, eu quero pensar com você que a própria vida é uma oportunidade. E a vida, enquanto oportunidade que Deus nos dá, não pode ser desperdiçada, não pode ser ignorada, tratada de qualquer maneira. A vida é um bem maior. A vida é algo precioso de Deus para nós. E eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas não conseguindo discernir o real valor da vida, a desperdiçam. E às vezes de uma forma leviana, trazendo para si perdas e para outros que o cercam também perdas e algumas perdas irreparáveis, porque ignoraram o real valor da vida. Há um texto da Palavra de Deus, está registrado em Efésios, capítulo 5, versos de 15 a 17, a Bíblia diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ao falar à igreja em Éfeso, ele traz uma advertência no início desse versículo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A maneira como nós vivemos nos conduz à alegria ou ao choro, nos conduz à conquista ou a perdas. A maneira como nós vivemos nos leva aos relacionamentos ou à solidão, nos leva à amizade ou à inimizade, nos leva ao ódio ou ao amor. Há sempre essas possibilidades como contraste. Tudo depende da maneira como nós vivemos. E, infelizmente, muitos não compreendem o real valor da vida. E por não compreender esse real valor da vida, vivem de forma em que a própria vida é negativada por dor, por perdas, frustrações, decepções. E alguns chegam a dizer, perguntando a si mesmos, às vezes diante de um espelho, deitado no travesseiro enquanto tentam dormir, numa noite longa marcada por insônias, afinal, para que eu estou aqui? Para que eu existo? Para que um dia eu nasci? Que sentido tem a vida? E muitos entram numa profunda crise existencial, desperdiçando, portanto, a vida. A vida, ela é ímpar. E há uma coisa interessante quando pensamos na vida como oportunidade, porque eu penso ser uma oportunidade ímpar, como estou dizendo. Não é uma dentre muitas oportunidades. Por exemplo, você pensa em comprar uma camisa. Você tem aí centenas de lojas. Se você não puder comprar aquela camisa hoje, agora, naquele momento, certamente em algum outro momento você poderá comprar uma camisa igual ou melhor do que aquela, porque são oportunidades que vão se repetir na vida. Ah, mas aquela promoção, uma hora entra em promoção de novo. Mas de repente você está diante de alguém que você percebe ser a mulher da sua vida e com quem você gostaria de casar. Por exemplo, não é uma oportunidade qualquer e não aparece todo dia. Está diante de uma decisão de ter um filho e você está tendo a oportunidade de ser pai, de ser mãe, não é uma oportunidade que você deve descartar ou não refletir sobre ela, porque ela não se repete todo dia. Enfim, durante toda a vida vamos ter oportunidades que se repetem e outras que são singulares. E a própria vida, como uma dádiva de Deus, é uma oportunidade ímpar. Sabe por quê? Segundo a palavra de Deus, ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Significa dizer que se estamos destinados a morrer uma só vez, estamos também destinados a viver uma só vez. Não duas, mas uma só vez. É isso que diz os evangelhos. Se nós somos daqueles que, segundo a palavra de Deus, recebemos oportunidades, que é o que o texto diz aqui, aproveitando ao máximo cada oportunidade, temos que entender que a vida é uma oportunidade que não vai se repetir. Não temos 2, 3, 4 chances de viver, temos uma chance. Então é preciso viver bem.
E quando eu falo viver bem, segundo a palavra de Deus, é viver compreendendo a vontade de Deus e aproveitando as oportunidades que Deus vai nos dando ao longo da vida. Alguém que ignora essas oportunidades, alguém que não consegue perceber essas oportunidades que a vida em Deus nos dá, infelizmente, sem que percebam, estão desperdiçando a vida como um bem tão precioso que não deveria ser negado ou desperdiçado, como acabamos de falar. O texto vai dizer, inclusive, que os dias são maus. Nós temos que compreender isso. Os dias são maus. Se os dias são maus, significa que vamos ser impactados de uma forma ou de outra pelas questões que marcam a nossa geração, que envolve, claro que está falando aqui no outro contexto cultural, mas entendo como uma palavra profética que fala sobre esse tempo que estamos vivendo também, e um texto que nos remete a uma realidade também pertinente para esse momento histórico, para a contemporaneidade, em que os dias de fato são maus, os vínculos são pobres. Você vai perceber aí que a família ela tem sido desfacelada, as amizades enfraquecidas, moralmente, espiritualmente, eticamente, o homem está muito mais pobre. Nós temos aí uma série de problemas a nível de cultura, até mesmo de economia, política. Os dias são maus. E se os dias são maus, não podemos viver de qualquer maneira, porque abreviam-se as oportunidades na medida em que a maldade avança. Me lembro de um tempo, e não faz muito tempo isto, na minha infância, em que, por exemplo, nós andávamos brincando nas ruas, na vizinhança, próximo à nossa casa, até anoitecer. Hoje é muito complicado você deixar um filho na rua. Possivelmente você vai encontrá-lo aos 8, 10 anos de idade, tendo acesso a drogas, a bebida, ou até mesmo sendo maldosamente assassinado ou estrupado, enfim, não é incomum o que estou dizendo aqui. Então, percebemos que a maldade avançou. Na medida em que a maldade avança, estamos também entendendo que as oportunidades de viver uma vida extraordinária estão sendo reduzidas. Então, se os dias são maus, devemos aproveitar ao máximo, como diz a palavra, cada oportunidade que Deus nos dá. E também, como o texto mesmo diz, a fim de compreender qual é a vontade do Senhor. Como você está vivendo? A pergunta ela é muito ampla, posso ser mais específico. Como você está tratando a sua família? Como você está lidando com o privilégio de ser pai, de ser mãe? Como você está lidando com a oportunidade de estar num país livre, poder ter acesso à palavra de Deus, ir a um culto, a um lugar em que você expresse a sua devoção a Deus livremente, sem medo de ser morto ou preso? Como você está lidando com o dinheiro que você está tendo acesso, o trabalho, as amizades? Entenda, as oportunidades mais extraordinárias são ímpar. Normalmente elas não se repetem. Algumas certamente voltarão em algum momento lá na frente. Outras oportunidades jamais a teremos novamente. Pessoas que se vão, oportunidades de emprego que não se repetem, momentos que não podemos ignorar. Então o meu conselho para você é que você não desperdice a sua vida. Muitos acabam aprisionados no passado e não vivem hoje. Foram magoados, afetados lá atrás por alguém, por uma situação, ou até mesmo por uma decisão pessoal, e aí ficam prisioneiros do passado, cativas de memórias horríveis que roubam a esperança, que produzem desespero e não são capazes de viver hoje e agora. Em nome de Jesus, não desperdice a vida, porque você só pode viver uma única vez. Viva bem, celebre a vida, descubra a vontade de Deus, aproveite as oportunidades e faça da vida um tesouro, porque de fato em tese, quando Deus nos presenteia com a vida, está nos dando uma riqueza extraordinária, a maior riqueza de todas, que é o dom da vida. Então, use isto como um grande tesouro. Trate bem as oportunidades que você tem tido, porque os dias são maus. Deus te abençoe, te ajude, nos ajude a fazer da vida um bem maior, transformando as oportunidades em oportunidades que nos leve à compreensão da vontade de Deus e automaticamente ao que é melhor para nós, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.